Peço licença para adentrar no recinto do seu lar, com mais uma live que tem como tema 10 deveres diários dos cristãos. Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Queremos neste momento dirigirmos a Deus uma palavra de oração. Você que está chegando nesta transmissão, você que está se conectando ao Face da Igreja Assembleia de Deus de Jaguapitã, para nós constitui-se uma alegria muito grande poder adentrar no seu lar com mais uma live, com louvor e com o momento da reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. Oramos ao Senhor, soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra, em o nome de Jesus Cristo, o seu Filho, nós nos aproximamos da sua presença, através da nossa súplica, através da nossa oração. Senhor meu Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia de vida. Queremos agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos, pela roupa, pelo calçado, pelo alimento. Queremos agradecer ao Senhor Deus pelos livramentos, pela proteção divina sobre as nossas vidas, pelos cuidados do Senhor para com cada um de nós e das nossas famílias. Senhor Deus e Pai, eu quero suplicar ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã, por cada lar, por cada família que estão conectando-se com o Face da Assembleia de Deus de Jaguapitã. Meu Deus, vem abençoar a cada lar, vem abençoar a cada família. Eu quero suplicar, meu Pai, as bênçãos do Senhor, meu Deus, em favor de alguns irmãos que carecem da bênção divina. Eu quero suplicar, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida da irmã Benedita Fratoni, que está com problemas nos seus vasos sanguíneos, que levam o sangue até o cérebro, mas o Senhor Deus é poderoso para limpar, Senhor, toda a impureza do sangue e dar, Senhor, à tua filha o livramento de uma enfermidade. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero suplicar o milagre do Senhor na vida da tua filha, em favor do seu irmão Dirceu, que sofreu um acidente, que mora ali na cidade de Maringá, meu Senhor. Tenha de piedade do Dirceu. O Senhor pode fazer um grande milagre na vida dele. Também em favor do Daniel, filho do nosso querido irmão Nilson, ali de Sara, que também sofreu um grave acidente. Meu Deus, ali na BR, próximo ao sítio, ali onde mora o seu pai. Ó Deus, houve fratura nas duas pernas, em um braço, mas o acidente, Senhor, foi tão grave que era para ter causado, Senhor, a morte, tanto do motorista do caminhão, como do motorista da carreta. Mas o Senhor livrou os dois, meu Deus e meu Pai, e eles estão, meu Senhor, em recuperação no hospital, e o Daniel vai passar, Senhor, por cirurgias no decorrer desta semana. Deus, dê vitória ao Daniel, restaura a saúde dele, devolve a saúde para ele. Já somos gratos a Ti pelo livramento de morte que o Senhor deu para aquele jovem.
Deus, quero suplicar em favor da irmã Maria José, esposa do diácono irmão Hermes de Jesus, que também, Senhor, carece da tua bênção. Ela necessita de um grande milagre na sua saúde física. Meu Deus e meu Pai, eu quero suplicar em favor da nação brasileira, do presidente Jair Messias Bolsonaro e de sua família, dos ministros que compõem a equipe do presidente da República. O Senhor venha dar sabedoria a cada ministro para saber administrar cada problema de cada ministério desta nação. Senhor, venha abençoar, meu Deus, também o Congresso Nacional, os deputados que estão ali, Senhor, em Brasília, meu Deus, aprovando leis para que venha trazer, Senhor, benefício à população. Os senadores ali no Senado da República, Deus, eu venho pedir a sabedoria divina para cada senador da República, os ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal. Deus, venha dar sabedoria também a cada ministro da República. Eu venho suplicar pelos 26 governadores em todo o território nacional e mais o Distrito Federal. Eu venho suplicar, meu Deus, em favor, ó Pai, dos prefeitos nas mais de 5.500 cidades espalhadas pelo território nacional. Dê sabedoria a cada prefeito, meu Deus e meu Pai. Dê sabedoria, Senhor, aos vereadores que também estão na Câmara de Vereador de cada cidade, também elaborando leis em favor, Senhor, da população de cada município. Venha abençoar esta nação, que esta nação venha a ser uma nação próspera, uma nação como já é o celeiro do mundo em produção, Senhor, de muitas diversidades de plantas, de alimentos que tem abastecido o mundo todo. Meu Deus e meu Pai, venha abençoar, meu Senhor, no nome poderoso de Jesus, as demais nações do planeta Terra que estão sofrendo com este vírus chamado Covid-19. Senhor, dê sabedoria à ciência, dê sabedoria à medicina em todas as nações do mundo, as vacinas que já estão, Senhor, na fase final de teste e que muito em breve estarão, Senhor, disponíveis para a população do Brasil e a população no mundo. Meu Deus e meu Pai, repreenda, Senhor, a ação deste vírus chamado Covid-19. Deus, no nome poderoso de Jesus, tenha de piedade daquelas famílias que sofrem com a perda dos seus familiares, vítimas deste vírus. Meu Deus e meu Pai, os demais que permanecem com vida no Brasil e no mundo, a população mundial, Senhor, tenha de nós piedade, livra-nos, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Proteja as nossas vidas, guarda-nos debaixo da tua potente mão e nos livra deste mal, desta peste, desta praga maligna que veio, Senhor, para destruir a humanidade. No nome precioso de Jesus, nós suplicamos a tua bênção para a tua glória, em o nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Meus amados e queridos, é uma alegria muito grande estarmos aqui uma vez mais, para transmitirmos mais uma live. E neste momento, eu quero pedir aos amados irmãos que estão já conectados com o Face da Igreja Assembleia de Deus de Jaguapitã, que mande a sua mensagem. Por gentileza, escreva o seu nome e, se não for pedir muito para você, escreva o nome da sua cidade,
principalmente você que não é aqui de Jaguapitã. Escreva o seu nome, o nome da sua cidade e mande para nós, que com muita alegria nós vamos estar agradecendo a sua participação. Quero já agradecer ao querido Alisson, que está aqui sempre fazendo as transmissões das lives. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e a vida da sua família. Quero agradecer o presbítero Sebastião Machado, que hoje estará ministrando um louvor de adoração ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua esposa e dos seus filhinhos. Quero, então, já agradecer aqui ao Thales Machado. Thales é o filho do nosso querido irmão, a sua esposa, a irmã Miriam, que está ali assistindo no seu lar esta live. Quero agradecer ao querido Júlio César da Silva e a sua esposa e os seus filhos que estão assistindo a transmissão desta live. Quero agradecer a minha filhona Josi Carvalho, ao seu querido esposo, o Fábio, que popularmente é conhecido como Fabão. Que Deus abençoe as suas filhas, Gabriela, a Miriam, e que esta live venha a ser uma bênção no vosso lar. Quero agradecer a minha mana, Eroni Chaves de Almeida, ali na cidade de Brasília, capital do nosso país, a minha mana caçula. Quero agradecer ao seu esposo Hernani e à sua filha Isabela, que estão, por certo, assistindo esta transmissão. A irmã Joana Marinoni e a sua família. Que Deus abençoe também a irmã Iracema Reis, que está também fazendo parte desta transmissão. Que Deus abençoe o seu esposo, evangelista Vitor, os nossos queridos irmãos, irmã Iracema e o evangelista Vitor moram ali no estado de São Paulo. Quero agradecer ao querido cooperador Carlos Eduardo e a sua esposa, irmã Rosalina, que também estão fazendo parte desta transmissão. Quero agradecer ao irmão Nilson Roberto Pérez, ali em Sara. Acabamos de interceder pela vida do seu filho Daniel, e eu já tive notícias de que esta semana ele vai passar pela cirurgia nas duas pernas, que houve fratura, e também de um braço. Mas Deus está no controle, e ele voltará com saúde para a sua casa, para o seu lar. Quero agradecer a irmã Elda Soares, esposa do evangelista José de Oliveira, que sempre estão conectados às transmissões das lives. Meus amados e queridos, você que for chegando agora, nós estaremos após o louvor ainda mencionando os nossos agradecimentos às demais pessoas que forem mandando as suas mensagens, os seus nomes, e depois nós estaremos fazendo mais agradecimentos. Mas chegamos o momento de recebermos aqui o presbítero Sebastião Machado, servo do Deus Altíssimo, que vai estar adorando o nome precioso de Jesus, para elevo espiritual das vossas almas. Ouçamos o nosso querido e amado irmão. A paz do Senhor para os amados queridos irmãos e a todos os internautas que estão aí na live nos assistindo. Agradeço a Deus, primeiramente, ao nosso amado pastor Valdecir Chaves, por nos conceder esta oportunidade. Também minha família, minha digníssima esposa, que se encontra no meu rancho, com certeza assistindo. E os demais irmãos que eu tenho na Bahia, vai o meu abraço aqui da igreja também, tá bom? Estamos aqui para adorar o nome santo de Jesus nesta noite. Minha digníssima é a flor que enfeita o meu rancho. Tá bom, meus amados irmãos?
Aleluia. Se possível aí, pode largar o acordeão aí que traz por título este louvor. Agora conheço Jesus. Aleluia. Mais um pouquinho de gaita. Amém. Aleluia. Quando eu não conhecia Jesus, vivia desanimado. Minha vida era de tristeza, sem ninguém do meu lado. Os amigos que outrora eu tinha haviam me abandonado. Só porque eu não tinha dinheiro, vivia desprezado. O salário que eu ganhava, colocava no bolso furado. Este tal do devorador era o amigo mais chegado. Parecia-me como um mendigo, usando um casaco emprestado. Minha vida não tinha prazer, eu era um fracassado. Mas agora conheço Jesus e Ele está do meu lado. Não sou mais um mendigo, nem pobre esfarrapado. Aleluia. Conheci esse amado Jesus e a coisa mudou. Aleluia. Para melhor, é claro. Louvado seja Deus. Sobrou uns pila até para comprar uma carça mais larga. Aleluia. Quando eu não conhecia Jesus, eu era escravo do mundo. Não tinha nenhum valor, me chamavam de vagabundo. Mas a coisa era feia demais, o desgosto era profundo. Pois até o cusco que eu tinha, vivia de estômago fundo. Mas Jesus transformou minha história e acabou com todo esse horror. Mandou toda a miséria embora, também o tal do devorador. Me tornei um fiel a Jesus e provei de todo o seu amor. Minha vida hoje é só alegria, dando glórias ao meu Salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o caminho, a verdade e a luz. Todo o inferno estremece quando grita o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando grita o nome de Jesus, não tem demônio que resista, tia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é para todos os internautas que estão me assistindo aí, tia. Aleluia. Você que está me ouvindo, uma coisa eu vou te falar. O homem que não conhece Jesus, sua vida é triste demais. Quando dá 4 passos para frente, logo dá 8 passos para trás. Vive sempre gemendo e chorando, sendo escravo do tal Satanás. Ele finge ser o teu amigo, quando menos espera te trai. Porque só tem miséria pra dar, e é pelado e pobre demais. Vive sempre mentindo para o homem, da mentira ele é o pai. Larga dele então, meu amigo, pro inferno ele quer te levar. Venha logo e se entregue a Jesus, sejam salvos e dê glórias a Deus. Mande toda a miséria embora e receba a riqueza de Deus. Venha logo e se entregue a Jesus, sejam salvos e dê glórias a Deus. Mande toda a miséria embora e receba a riqueza de Deus. Meus agradecimentos em nome de Jesus. Maravilha. Deus abençoe o querido presbítero Sebastião Machado por esta participação que veio a brilhantar esta live. Muito obrigado, querido irmão, pela sua participação. Que Deus o abençoe agora neste momento. Meus amados e queridos irmãos, tivemos um probleminha aqui técnico e um rápido corte na internet, mas graças a Deus que
que foi restabelecido, e aqui estamos novamente para darmos sequência nesta live e nesta transmissão. Nós acabamos de ouvir aí este louvor que foi ministrado pelo presbítero Sebastião Machado. E queremos já avisar que na próxima live, na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir, estará louvando, adorando o nome do Senhor, a irmã Eliana e sua filha Laura, ali de Santa Fé. O tema da mensagem, meus irmãos, você que estiver conectando com o Face, você que está chegando agora, nós vamos estar fazendo os nossos agradecimentos a vocês. Com certeza, ao finalizarmos a mensagem, nós vamos estar ainda agradecendo aqueles que estão chegando agora na transmissão desta live. Amados e queridos, para o momento da reflexão na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de 2 Timóteo, no capítulo, nós vamos estar lendo a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, e o versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 42. Atos está depois de João e antes de Romanos, para que você possa se localizar aí no seu lar, na sua casa, no texto em que vamos estar ministrando a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, que diz: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amados, estaremos meditando no texto sagrado em 10 deveres diários dos cristãos. Neste texto, vamos aprender os 10 deveres diários dos cristãos. Deveres estes praticados pela igreja primitiva e que não devem ser esquecidos pela igreja atual. O primeiro dever diário do cristão: orar. Este é o primeiro dever diário do cristão. Em Mateus capítulo de número 6 e o versículo 11, está escrito: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amados, aqui nós temos um dos versículos da oração do Pai Nosso. Em 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, está escrito: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em Lucas,
capítulo 11, o versículo 3, está escrito: o pão nosso cotidiano, dai-nos de dia em dia. Amados, nós precisamos, como dever diário do cristão, orarmos todos os dias. E uma das finalidades da nossa oração diária é pedirmos o pão nosso de cada dia. A oração é o primeiro dever diário do cristão. Alguém, uma certa vez, disse que a oração é a respiração da alma. E eu estava pensando acerca deste assunto, que devido a esta ação deste vírus, chamado Covid-19, ele age nos pulmões do ser humano, a ponto de trazer infecção nos pulmões e atacar a respiração do ser humano. Em que quando a ação desse vírus, chamado Covid-19, gera uma infecção de um nível nos 2 pulmões, faz com que a pessoa fique asfixiada, tenha asfixia. E asfixia é o que, pastor? Asfixia é dificuldade de respirar, a ponto que muitos, quando já estão com asfixia, com dificuldade de respirar, são levados ao hospital com urgência. E lá tem que ser colocado num aparelho chamado ventilador, que vai ajudar a pessoa a respirar através do ventilador, através de um aparelho. Porque, meu amado, o oxigênio é algo indispensável à vida do ser humano. Ninguém consegue sobreviver sem o oxigênio. Glorificado seja o nome do Senhor. E se a respiração, ou seja, se a oração é a respiração da alma, o cristão que não ora, ele está em estado grave. Ele está passando por uma fase de asfixia. Ou seja, ele está com dificuldade de respirar no sentido espiritualmente. A alma deste cristão está passando por asfixia. E a asfixia, se não for combatida, pode levar o ser humano à morte. Assim como o cristão que não ora, ele pode ter asfixia na alma. Ele pode ter dificuldade de respiração da alma, e isto pode lhe levar à morte. Então, o primeiro dever diário do cristão é orar. O segundo dever diário do cristão, tomar a cada dia a sua cruz. Em Lucas capítulo 9, e o versículo de número 23, está escrito: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz
e siga-me. Jesus então dizia a todos, está no plural. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Conta-se uma ilustração de uma pessoa que dizia que a sua cruz estava pesada demais. Esta pessoa reclamava que a sua cruz estava pesada demais e que ele estava tendo dificuldades para carregar a sua cruz. E no caminho que as pessoas tinham que andar, cada um, lógico, com a sua cruz, numa certa distância daquele caminho, havia um vale muito profundo. E todos que andavam por aquele caminho, ao chegar no vale, a única opção que eles tinham era colocar a sua cruz de uma beira à outra do vale. E a cruz ia servir de ponte, de passagem, de caminho, para eles passar o outro lado do vale. Mas esta pessoa que reclamava da sua cruz ser pesada, resolveu cortar um pedaço da sua cruz, não sabendo ele que lá na frente ele ia precisar da sua cruz. E quando ele chegou e deparou-se com o vale, já muitos outros que ali já tinham chegado e já tinham passado para o outro lado, porque a cruz dos outros dava certo para ser colocado entre um lado e outro do vale. E ele então via os outros lá do outro lado do vale. E os outros diziam: coloque a tua cruz de uma beira a outra do vale, porque foi assim que nós atravessamos e passamos para o outro lado. E aí ele pensou imediatamente que ele havia cortado a cruz para que ela ficasse mais leve. E ele, olhando a largura da beira, de uma beira a outra do vale, ele então disse para as pessoas que estavam do outro lado: a minha cruz eu cortei ela, eu tirei um pedaço dela para que ela ficasse mais leve, e agora ela não alcança de um lado ao outro do vale, e eu não vou poder passar. E certamente os outros então disseram para ele: nós não podemos te emprestar a nossa cruz, porque ela é nossa. Então, amado, vamos aprender com esta ilustração. A cruz que é minha, eu não devo querer dar a minha cruz para outro, e nem o outro dar a cruz dele para mim. Nós temos que obedecer o que Cristo disse, conforme está em Lucas 9:23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro dever diário do cristão: perseverar unânimes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, está escrito: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa,
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Aqui vem uma refutação bíblica àqueles que hoje se tem por desigrejados, né? A cada dia aparece uma instituição religiosa nova, uma denominação religiosa nova. E agora, nestes últimos anos, tem aparecido esta religião chamada dos desigrejados, que dizem que para ser cristão não precisa ir no templo, que pode ser cristão em casa. Mas aqui está muito bem claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. O templo é a casa de Deus. O templo é a casa que foi orado, que foi consagrada exclusivamente para casa de oração, casa de adoração, casa de ministração da poderosa palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos que já não perseveram mais unânimes com os seus irmãos na fé, com seus irmãos em Cristo no templo, passaram a desfazer do templo e passaram a dizer então que são cristãos nas suas próprias casas. Precisam ler Bíblia, precisam conhecer mais a Bíblia, precisam meditar mais na Bíblia, examinar a Bíblia, conhecer a Bíblia, comer a Bíblia, viver a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto dever diário do cristão é ensinar. É o que nós estamos nos esforçando e fazendo aqui nas terças-feiras, nas lives. Em Mateus capítulo 26 e versículo 55, está escrito: naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias, no templo, eu me assentava, ensinando, e não me prendestes. Olha o que Jesus deixa aqui mais uma vez, um reforço bíblico do que eu falei anteriormente. Todos os dias no templo, eu me assentava ensinando. Jesus estava todos os dias no templo, fazendo o que, pastor? Ensinando as Escrituras Sagradas. Em Lucas capítulo 19, o versículo 43. Perdão, versículo 47. Lucas 19 e 47. Está escrito: diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Mais um texto aqui. Diariamente Jesus ensinava no templo. Tem crentes tão pobres de Bíblia,
que quer minar a cabeça dos outros, com sementes malignas, com sementes de ervas daninas, dizendo para quem na igreja todos os dias: você não vai no trabalho material todos os dias? Você não vai na escola todos os dias? Antes de ter a pandemia, as crianças não iam todos os dias na escola? Os jovens não iam todos os dias na universidade? Você não vai quase que todos os dias no mercado, nas lojas, no banco, enfim, em tantos lugares? Você vai diariamente. Agora, por que na igreja não pode ir diariamente? Você precisa conhecer a Bíblia. Lucas 19:47. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Se nós podemos ir todos os dias em tantos lugares, por que no templo, na casa de Deus, no lugar de adoração a Deus, no lugar de reverenciar a Deus, no lugar de receber o milagre, de receber a bênção, de receber a vitória, você não pode vir todos os dias? Então, meu amado, aprenda com a Bíblia. O quinto dever diário do cristão: ganhar almas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, está escrito: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Em Atos capítulo 16, versículo 5, está escrito: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e de dia a dia aumentavam em número, porque estavam todos os dias no templo. O sexto dever diário do cristão: anunciar a Jesus. Em Atos, capítulo 5, e versículo 42, está escrito: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Glórias ao Senhor. E todos os dias, no templo e de casa em casa. Hoje à tarde, eu estive em 4 casas fazendo visitas, conversando com os irmãos, com as irmãs, jovens, ouvindo eles falar, contar alguma coisa, alguma bênção. E no final, antes de sair, ministrando uma oração por aqueles irmãos, por aquela família, por aquele lar, pela cidade, pela igreja. Então a vida de um pastor, como está aqui na Bíblia, é estar todos os dias no templo. E de dia em dia, estar nas casas, visitando os irmãos, visitando os doentes, visitando os idosos, e levando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de oração para cada lar, para cada família. O sétimo dever diário do cristão: examinar as Escrituras. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, está escrito: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tesalônica, pois receberam a palavra com toda avidez,
examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Examinar as Escrituras é um dever diário do cristão. Tem cristão que não fica um dia sem ficar horas e horas examinando no celular o Face. Horas e horas todos os dias examinando o WhatsApp, as conversas com os seus amigos. Tem cristão que fica horas e horas em frente de uma televisão. Horas e horas conversando com os amigos. Horas e horas brincando de um jogo eletrônico. Tem tantos jogos eletrônicos hoje que tomam o tempo, principalmente das crianças, dos adolescentes, dos jovens e até de adultos. Tem pessoas adultas, casados, pai, mãe, brincando de jogos eletrônicos. Mas tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para examinar a Bíblia. Tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para ler um capítulo. Como tem crente pobre de Bíblia. Como tem cristão que está anêmico, que está precisando de Bíblia, precisando examinar a Bíblia, ler a Bíblia, comer a Bíblia, porque ela é o alimento da tua alma. Assim como o teu corpo precisa das refeições do dia, um café pela manhã acompanhado de um pão ou de uma fruta, o almoço pelo meio-dia, e muitos que tomam ainda o lanche da tarde e depois a janta. Mas as refeições principais para a saúde do corpo físico é o café pela manhã, é o almoço e a janta. Tem gente que não fica nem um dia sem essas refeições, mas fica dias e dias sem o alimento da alma, que é a palavra de Deus. Por isso que muitos estão anêmicos, estão fracos, estão doentes, e estão quase já a ponto de morrer espiritualmente, porque não têm se alimentado da palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, está escrito: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Oitavo dever diário do cristão: discutir ou discorrer as Escrituras. Em Atos capítulo 19, versículo 9 está escrito: visto que alguns deles se mostravam empedernidos ou endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Irmão, tem momentos que precisamos nos apartar de determinadas pessoas. Pessoas que podem te contaminar. Pessoas que podem tirar de você os bons hábitos e bons costumes. Destes afasta-te, porque o apóstolo Paulo fez assim, e com os demais discípulos, aqueles que tinham um coração endurecido,
ele afastou-se. O nono dever diário do cristão: assumir responsabilidades. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, está escrito: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Há o que pesa sobre mim, disse Paulo, a preocupação com todas as igrejas. Quando eu li este texto, eu parei para pensar, irmãos, no estado do Paraná, tem mais de 1 milhão de pessoas que são membros da Igreja Assembleia de Deus, no estado do Paraná. Tem mais de 5 mil igrejas ou templos espalhados pelo estado do Paraná. Imagina a preocupação que pesa sobre os ombros do nosso pastor presidente da CIEADEP, a Convenção de Igrejas Assembleia de Deus do estado do Paraná, o pastor Percy Fontoura. Às vezes as pessoas julgam um pastor porque não sabem a responsabilidade que pesa sobre um pastor. E muitos dizem assim: pastor tem uma vida boa. Pastor só anda bem vestido, pastor só anda de carrão. Mas não sabe as responsabilidades que pesam sobre um homem de Deus. E não sabe o que aquele homem de Deus passou para chegar onde chegou. No Brasil, em 2011, estimava-se em 22,5 milhões de membros das Assembleias de Deus, sendo a maior denominação pentecostal do mundo. E eu comecei a pensar no pastor José Wellington Bezerra Filho, que é o presidente da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A responsabilidade que pesa sobre um homem deste, ser o presidente de 22,5 milhões de membros espalhados por este país, com uma estimativa de templos, sede e congregação em todo o país de 389.207 templos, quase 400 mil templos espalhados pelo país, pela nação. Imagina a responsabilidade que está sobre o presidente nacional das Assembleias de Deus. E eu lembro-me de um pastor aqui no estado do Paraná, que lidera um grande campo no estado do Paraná, que um dia ele disse em uma reunião convencional, que os primeiros dias, meses do ministério dele pastoral, as crianças dele eram pequenas, e ele foi pastorear uma igreja que não tinha como dar ajuda financeira para ele. E ele saía trabalhar cedo e chegava já quase na hora do culto para trazer o alimento para dentro da casa e sustentar a família dele. E ele ainda disse que naquela época a esposa dele lavou roupa para mulheres que viviam da venda do seu corpo, da prostituição. E ele disse: até isso a minha esposa teve que fazer lavar roupa para mulheres da prostituição, para ajudar a sustentar o nosso lar. Agora, hoje que estou numa igreja grande, com bastante membros, com uma arrecadação abençoada, com fiéis que contribuem com as suas ofertas, seus dízimos, eu consigo tirar um salário digno para sustentar a minha família. E a minha esposa não precisa mais lavar roupa para pessoas, para poder ajudar dentro aqui da nossa casa. Você não sabe o que um pastor passa no começo do seu ministério, para chegar depois aonde ele chega.
E muitas vezes alguém fica julgando um pastor e dizendo: ah, mas é bom ser pastor, anda sempre bem arrumado, de carro bom, carro bonito. Passa o que os pastores passaram no começo do ministério. Passa por onde eles passaram, sofre o que eles passou. E aí depois você vai dizer, então, se ser pastor é bom, como muitos assim o dizem. 10º dever diário do cristão, para encerrar: exortar uns aos outros. Hebreus capítulo 3 e 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A palavra exortar significa dar estímulo, animar, estimular. Quero deixar claro aqui nesta noite, para encerrar, que exortar não é xingar, não é ofender, não é agredir, não é acusar, não é julgar, não é condenar, não é ferir, não é amaldiçoar. Em Atos 14, 22 diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Encerro aqui esta mensagem, mas antes quero voltar aqui aos internautas e agradecer. Deixa eu ver aqui se temos mais pessoas que acessaram o Face logo que iniciamos a mensagem. Irmão Edivaldo e a sua esposa, irmã Márcia Chalegre, que Deus abençoe grandemente. Irmã Maria Valêncio, seu esposo, irmão José Francisco e a sua querida filha, que estão fazendo parte desta transmissão. Que Deus vos abençoe grandemente. O querido cooperador Cláudio dos Santos, nosso ministrantes das escolas da EBD aos domingos pela manhã. Que Deus te abençoe, você, a sua esposa, irmã Isabela, e o seu filhinho Pedro. Ao querido e meu amigo, irmão Antoniel Mota, que Deus te abençoe. A minha querida esposa, irmã Elizabeth Crepaldi Chaves. Aos meus filhos, o Alerson, o Whindersson, a minha sogra, irmã Silvani Crepaldi. Os meus agradecimentos ao irmão presbítero José Aparecido de Andrade, a sua esposa, irmã Mília. Que Deus abençoe grandemente. A irmã Franciele Barbosa dos Reis, o seu esposo Rodrigo, seu filho Cauã. A minha amiga Aliciene Rodrigues Tomás e o seu querido esposo, ali na cidade de Umuarama. Deus abençoe a Aliciene, Deus abençoe o Sérgio. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês e de todos os seus familiares. Que Deus abençoe. Aqui estou vendo outros nomes que já citei no começo da live. E chegamos então, amados, ao final de mais uma transmissão. Voltaremos neste mesmo dia e horário, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.